Estou gravando no meu computador e depois, a quem quiser, a gente vai disponibilizar essa reunião a todos. Então, iniciando a nossa 8ª reunião conjunta com o Rotary Clube de Itatiba, solicito a todos que, de uma forma virtual, né, saudemos o pavilhão nacional. Deixa eu ver se eu consigo colocar a bandeira aqui do Brasil, para a gente poder fazer uma saudação virtual. A bandeira. Você quer o sininho? Eu quero. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Então, a bandeira, iniciando nossa reunião. Gostaria de, primeiramente, agradecer a todos os presentes, a todos os convidados. Como a reunião está sendo aberta, infelizmente a gente não tem o controle para poder nomear a cada pessoa que está participando. Mas sintam-se todos honrados. O nosso clube, tenho certeza que o Rotary Clube de Itatiba também, está muito honrado com a presença do nosso futuro governador, Fred Daly, com a presença do governador César também aqui junto conosco. E saúdo a todos os companheiros por esse momento especial que é essa reunião conjunta. Convido a companheira Marli, diretora de protocolo do Rotary Clube de Atibaia Pedra Grande, para fazer a apresentação protocolar da reunião. Por favor, Marli. O microfone está fechado. Desculpa, vamos começar de novo. Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros. Boa noite, membros da mesa. E boa noite a todos os convidados. Nossa mesa virtual hoje, desta noite, está composta pelo nosso presidente Kaique Doratiotto, presidente João Sanches, do Rotary Clube de Itatiba, governador eleito 2021-2022 e nosso palestrante Fred Daly, governador do Distrito 4563, senhor Augusto César Santos, do Rotary Clube de Itaquaquecetuba, e o nosso governador assistente Jorge Beltrame. Agradeço a todos os convidados do Rotary de Itatiba que está participando com a gente, e vou ler a nossa agenda da semana. Agenda do governador, no dia 27/8, uma visita oficial ao Rotary Clube de Limeira Leste. No dia 28/8, uma visita oficial ao Rotary Clube de Limeira Morro Sul. E no dia 1/9, uma visita oficial também ao Rotary Clube de Campinas Cambuí. Aniversariantes da semana, 1 ano de admissão no dia 27/8 do nosso companheiro José Souza Góes. E o aniversário da nossa companheira Letícia, nossa futura presidente, ano 2021-22, no dia 28/8. Datas comemorativas. Dia 25/8, dia do catequista, dia do feirante e dia do soldado. Dia 27/8, dia do corretor de imóveis e dia do psicólogo. Dia 28/8, dia da avicultura, dia do legionário e dia dos bancários. Dia 29/8, dia nacional do combate ao fumo. Dia 31/8, dia do nutricionista. E dia 1/9, dia 1 do profissional da educação física e o início da nossa Semana da Pátria. Uma boa reunião. Kaique, por favor. Obrigado, Marli.
Passo agora a palavra ao presidente do Rotary Clube de Itatiba, presidente João Sanches, a quem foi muito simpático e agradeço aqui em nome do nosso clube pela simpatia e pela prontidão em ter aceitado o convite em fazer essa reunião conjunta. Boa noite, Kaique, presidente, Kaique Doratioto, presidente do Rotary Clube de Atibaia, Pedra Grande. Boa noite, presidente, governador 21, 22, Fred Daly. Boa noite também ao governador Augusto César Santos, um amigo que a gente acaba encontrando. Boa noite a todos os companheiros do Rotary Clube de Atibaia, Pedra Grande. E boa noite aos companheiros do Rotary Clube aqui de Itatiba. Eu quero, antes de mais nada, dizer que nós iríamos fazer o nosso protocolo bem breve, mas em decorrência da quantidade maior do que o esperado de companheiros, nós vamos abrir mão da manifestação que nós iríamos fazer. Eu agradeço a presença dos nossos companheiros, fico muito feliz de estar participando dessa nossa primeira reunião conjunta, em conhecer, de uma certa maneira, vamos dizer assim, virtual os companheiros, né? Vamos torcer para breve estarmos juntos, né? E eu espero que vocês contem com o Rotary Clube de Itatiba. Nós somos um clube parceiros, estamos aqui à disposição. Temos uma grande experiência já em projetos que estamos desenvolvendo. Colocamos, inclusive, à disposição dos companheiros aí de Atibaia. E fico muito feliz, como eu falo, eu estou há quase que 2 meses no cargo de presidente. Realmente não sei se terei tempo de fazer as visitas, que seria muito importante, né, esse contato, né? Mas, de qualquer forma, eu agradeço a presença do governador Fred, e, da minha parte, eu passo a palavra ao presidente Kaique. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, João. Mais uma vez, agradeço a prontidão e a todos os companheiros do Rotary Clube de Itatiba, essa experiência que vocês têm. Vocês são um clube forte, ativo no distrito. Aí a gente estava conversando, tem mais de 25 companheiros no clube. Então, com certeza, é uma ajuda muito bem-vinda, porque sozinho a gente não consegue fazer muita coisa, mas quando a gente junta as forças, a gente consegue mover montanhas. E não é só a metáfora, mas é a realidade mesmo. Dessa forma, eu passo a palavra para a nossa protocolo, Marli Coco, para ler a biografia do palestrante e também do governador eleito 2021-2022, Fred Daly, para que ele possa dar sequência na sua palestra de imagem pública, um assunto muito importante, não só para o nosso clube, mas acho que para qualquer Rotary que precisa, porque é com a imagem pública que a gente consegue se mostrar e fazer com que os nossos projetos aconteçam. Marli, por favor. Eu vou ler a biografia do nosso governador eleito, primeiramente. Fredson Santos Daly. Fred Daly, como é mais conhecido, é o governador indicado 2021-2022 do Distrito 4590. Tem 38 anos, nascido em 22 de março de 1982, na cidade de Imperatriz do Maranhão. Bacharel em Comunicação Social, formado em Publicidade e Propaganda. Fred é companheiro Paul Harris, ingressou no Rotary há 10 anos, sendo admitido no Rotary Clube de Limeira, Morro Azul, aos 28 anos de idade, após, em 2009, realizar o projeto de marketing e comunicação solicitado pelo clube, projeto denominado Tire os Pés da Cabeça, que visava combater e esclarecer sobre os problemas de incidência de piolho nos alunos da rede pública municipal. Após a realização desse projeto, foi convidado pelo presidente do Rotary Clube de Limeira, Morro Azul, daquele ano rotário, a ingressar no clube como associado. Foi presidente do Rotary Clube de Limeira, Morro Azul, em 2 anos rotários consecutivos, anos rotários 2015-2016 e 2016-2017. Dentro do Rotary Clube de Limeira, Morro Azul, também ocupou as seguintes funções nos respectivos anos rotários: diretor da Comissão da Fundação Rotária 2017-2018,
e 2018-2019, secretário do clube 2014-2015, diretor da Comissão de Imagem Pública de 2010 a 2015 e agora novamente para 2019 e 2020. No Distrito 4590, exerceu os seguintes cargos: presidente da Comissão Distrital da Imagem Pública 2018-2019, governador assistente 2017-2018 e 2018-2019. Presidente da Subcomissão Distrital de Marketing e Design Gráfico de 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. Profissionalmente, Fred Daly exerce no momento a função de chefe de gabinete parlamentar na Câmara Municipal de Limeira, tendo como experiências profissionais anteriores: chefe de departamento de imprensa da Câmara Municipal de Limeira, supervisor de projetos na Secretaria da Cultura de Limeira e consultor de marketing e comunicação, palestrante para empresas de diversos ramos de atividades. Governador, passo a palavra e que tenhamos uma boa palestra. Obrigado. Boa noite, companheiros. Boa noite aos companheiros do Rotary Clube de Atibaia, Pedra Grande, do Rotary Clube de Itatiba, na qual cumprimento na pessoa do presidente Kaique e do presidente João Sanches, né? Cumprimento também os demais visitantes presentes também, o meu companheiro governador 2021-22, o César, também está presente aqui. Muito prazer, companheiro, ver você aqui hoje com a gente também, e a todos que nos prestigiam essa noite, né? Eu fico muito feliz em estar conversando com vocês hoje, nessa reunião conjunta. Eu acho que realmente essa união entre os clubes é o que mais nos fortalece enquanto família rotária, né? E, apesar do momento pandêmico que o nosso mundo passa, nós percebemos que a tecnologia está nos aproximando. Se não fosse a tecnologia hoje, ficaria muito mais difícil essa integração entre a gente, inclusive com companheiros de outras cidades que estão aqui presentes, como já vi de Jundiaí também, e em outras cidades. Então, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Hoje que eu trago para vocês uma mensagem sobre a imagem pública de Rotary, que é algo que eu me dedico a nível distrital já há 5 anos, antes disso a nível de clube, né? E só que eu quero trazer para vocês hoje uma mensagem sobre a imagem pública um pouco diferente do que a maioria está acostumado a escutar. E, inclusive, é algo que me entristece bastante quando eu participo de reuniões, de seminários, de palestras de imagem pública de Rotary, e eu percebo que muitas vezes o palestrante ele se atém apenas a falar sobre isso aqui, sobre o uso da marca Rotary. Imagem pública de Rotary é algo muito maior do que isso aqui que vocês estão vendo na minha camisa. Isso aqui é só um detalhe entre vários outros que compõem a nossa comunicação. Então, eu tenho feito várias palestras, tanto no nosso distrito, quanto em outros clubes de outros distritos, que têm me convidado a fazer palestras também. A mesma mensagem que eu estou levando para eles, eu trago hoje para vocês também. A imagem pública é algo que me preocupa bastante, porque eu sou sincero e eu digo abertamente, imagem pública é algo que nós não sabemos fazer ainda. Né? Não falo só em nível de clube, não falo só em nível de distrito, mas falo também a nível de Brasil. Hoje, com raríssimas exceções, que eu tenho acompanhado bastante nos últimos 5 anos, com raríssimas exceções de alguns clubes, eu percebo que nós não sabemos realmente nos comunicar. Né? Imagem pública, nós temos que ter na mente 2 fatores importantes. Nós temos 2 tipos de público quando nós conversamos sobre imagem pública. Nós temos o chamado público externo, que são todos aqueles que não fazem parte da nossa família rotária e a sociedade que está lá fora. E nós temos o chamado público interno, que é a nossa família rotária. O que é o nosso público interno? São os rotarianos, os rotaractianos, os interactianos, Casas da Amizade, Rota Kids, intercambistas. Então, todos esses que estão ligados às atividades rotárias, eu coloco como um público interno nosso. Por que dessa separação? Porque são
formas diferentes de nos comunicar. Com o público interno eu falo de um jeito, e para o público externo eu falo de outro jeito. E é isso que eu quero trabalhar com vocês um pouco hoje, certo? Bom, público interno, como eu disse, são todos aqueles que já fazem parte da nossa família rotária, né? E a forma de comunicar com essas pessoas, com os nossos companheiros, é uma forma muito ímpar. Por exemplo, nós conversamos aqui muito utilizando abreviaturas. Então, a gente fala de GA, governador assistente, a gente fala de PETS, que é o treinamento de presidentes eleitos, a gente usa uma série de siglas rotárias que para nós é perfeitamente entendível, mas para as pessoas que estão lá fora, se a gente falar, se chega um visitante na nossa reunião hoje, a gente começa a falar de PETS, de GA, RILA, o visitante vai ficar sem entender do que a gente está falando, a não ser que a gente pare e comece a explicar detalhadamente. Então, vocês percebem que quem está do lado de dentro, nós conversamos habitualmente por meio de várias siglas que as pessoas já escutam, entendem de cara e é muito fácil a compreensão. O problema é que nós levamos essa nossa linguagem interna para o público externo e não percebemos. Por exemplo, nas redes sociais. Nas redes sociais são o nosso maior erro de comunicação que a gente comete diariamente. Facebook, Instagram, Twitter, etc. Por quê? Não é raro a gente entrar numa página de um clube no Facebook, por exemplo, a gente vê foto de uma reunião de clube e na descrição lá, coloca lá, visita do governador com presença do GA. Vocês percebem que quem está do lado de fora, as pessoas que não são rotarianas, quando elas batem o olho no nosso Facebook, por exemplo, e veem esse tipo de descrição, esse tipo de linguajar, para elas não é nem um pouco atrativo, simplesmente porque não é algo compreensível para eles. Vocês percebem que na maior parte do tempo, principalmente nas redes sociais, a gente 90% das vezes ou 95% das vezes, eu digo que nós estamos nos comunicando só para o público interno. Nós estamos nos comunicando só para os rotarianos. E essa é a nossa grande falha de comunicação. Nós temos que focar mais em conversar com as pessoas que estão do lado de fora. As pessoas que estão do lado de dentro já estão do lado de dentro. Já é mais fácil a gente cativar de outras maneiras. Mas as redes sociais, como é uma janela aberta para o mundo, nós temos que ter esse foco de deixar para as pessoas lá fora. Por exemplo, no Facebook, por exemplo, no Instagram também, a gente vê nas páginas dos clubes, quase que na sua totalidade de postagens, a gente vê fotos de reuniões ordinárias dos clubes, a gente vê fotos de festivas, a gente vê fotos de visita do governador no nosso clube, na nossa cidade. Vocês percebem que foto de visita do governador não é algo nada atraente para quem não é rotariano? Quem não é rotariano não quer saber de visita do governador porque não entende isso. Foto de reunião, vocês percebem que para a gente é interessante. Para mim, que não estou na cidade de vocês, é interessante eu ver o que o Rotary Club de Atibaia, Pedra Grande está fazendo, o que o Rotary Club de Itatiba está fazendo. Para eu que sou rotariano. Mas para quem mora na cidade de vocês, não é interessante para eles ver uma foto de uma reunião vocês sentados conversando, que para eles nada é atrativo. Então, de novo, nós estamos nos comunicando principalmente só para as pessoas, para o público interno, não para o público externo. E aí vem aquela questão do seguinte, a gente vê muitas críticas, muitas pessoas até falam para mim às vezes, mas Fred, a página do Facebook do meu clube não tem muitas curtidas, não tem muita interação. Mas por quê? Porque não é atrativo para o público lá fora. Então, assim, nessa minha caminhada virtual, nessas palestras que eu tenho feito, eu tenho sugestionado para os clubes o seguinte: vamos deixar as nossas redes sociais,
que são uma janela para o mundo, as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, embora o YouTube não seja necessariamente uma rede social, mas vamos deixar essas ferramentas sociais mais focalizadas para o público lá fora. O que eu quero dizer com isso? Em vez de postar foto de festiva, de visita do governador, vamos focar em mostrar projetos sociais. O que o Rotary Club de Atibaia, Pedra Grande, o Rotary Club de Itatiba tem feito de projetos? Então vamos postar fotos, imagens de projetos nas nossas redes sociais. Aí o público lá fora vai realmente entender o que o Rotary é e o que o Rotary faz. Aí o público lá fora vai realmente se interessar em estar seguindo as nossas redes sociais e interagindo com a gente cada vez mais. Vocês vão perceber que só o fato de mudar o foco do conteúdo das nossas redes sociais, a nossa imagem pública ela muda totalmente. Vou dar mais um exemplo para vocês. Todo mundo aqui já ouviu falar ou conhece algumas instituições internacionais, como por exemplo o Greenpeace ou os Médicos Sem Fronteiras, né? Eu, pessoalmente, eu sigo a página e o perfil do Greenpeace e dos Médicos Sem Fronteiras, tanto no Facebook quanto no Instagram. E se vocês pararem para observar, vocês vão perceber que, embora eles também tenham um público interno deles, eles têm os voluntários deles, os colaboradores deles, a gente não vê no Instagram dos Médicos Sem Fronteiras e nem no Instagram do Greenpeace, a gente não vê foto de reuniões internas deles. A gente não vê fotos de comemorações. A gente não vê fotos, muitas vezes, nem de aniversariantes. O que a gente vê nos perfis sociais deles? A gente vê a atuação que eles têm perante a sociedade. Os projetos ou as ações humanitárias que eles têm realizado. E vocês vão ver o número de seguidores deles lá, sem muito patrocínio, eles têm um número de seguidores absurdo, de milhares, centenas de milhares de seguidores. Alguns perfis institucionais, nós temos até alguns milhões de seguidores. Agora, por que eles conseguem tantos milhares de seguidores nas redes sociais e nós, que também somos parte de uma organização internacional, não conseguimos? Justamente por causa disso, por causa do conteúdo. E aí está o principal erro de imagem pública nosso. A gente não fala para as pessoas lá fora. A gente só fica falando para as pessoas que estão do lado de dentro já. E depois a gente reclama de DQA, a gente reclama, e eu já falei isso até em reuniões com presença de diretores de RI, já falei isso para eles. A gente tem deixado a nossa imagem pública de lado, mas depois a gente reclama que o nosso DQA está estagnado em 1.200.000 rotarianos há 10, 15 anos. A gente reclama de doações para a Fundação Rotária. Mas por quê? Porque a gente tem dependido simplesmente só das pessoas que estão do lado de dentro. A gente não está conseguindo cativar as pessoas que estão do lado de fora para virem para cá e enriquecer nosso quadro associativo. A gente não está conseguindo cativar como deveria, eu digo, as pessoas lá fora para virem aumentar as contribuições para a Fundação Rotária. E tudo isso, eu digo para vocês que a imagem pública é a principal ferramenta para a gente alavancar esse novo posicionamento. Quando eu digo que nós não estamos alavancando nosso DQA como a gente deveria com relação à imagem pública, eu quero que vocês entendam que eu quero dizer com relação à estagnação que nós temos de 1.200.000. Se a gente vê palestras de DQA, nós vemos muitos dados falando que nós conseguimos atrair pessoas para os nossos quadros associativos, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que nós estamos estagnados em 1.200.000. Vou dar um exemplo que eu dei essa semana numa palestra que eu dei aqui em Limeira, semana passada, na quinta-feira passada. Em Limeira, nós temos uma associação local, essa associação, essa instituição, essa ONG, ela trabalha só na cidade de Limeira, que chama-se ALPA. A ALPA é uma instituição, uma ONG que trabalha pelos direitos dos animais, defesa dos animais. Em Limeira, nós temos hoje 7 Rotary Clubes na nossa cidade. E eu sou capaz de afirmar que boa parte da nossa população conhece muito mais a ALPA
do que o Rotary na cidade de Limeira. Isso porque nós temos 7 clubes de Rotary. Mas por quê? Porque eles fazem justamente o que eu estou comentando com vocês agora. A mesma coisa que o Greenpeace faz, a mesma coisa que os Médicos Sem Fronteiras fazem. Nas redes sociais, eles trabalham exclusivamente voltado à sua informação, ao seu conteúdo para o público externo, para as pessoas que estão lá fora. E aí um grande número de pessoas simpatizantes da causa animal seguem as redes sociais deles. E eu garanto que esse mesmo exemplo que eu dei para vocês aí acontece em várias outras cidades. Nós temos várias outras cidades em que nós temos instituições ou ONGs locais que são muito mais conhecidas, muitas vezes, do que os Rotary Clubs das nossas cidades. Porque nós estamos, entre aspas, né, nós estamos fechados dentro de uma ostra. A nossa comunicação, que nós não aprendemos a fazer ainda, continua sendo uma comunicação focada só para nós. Vocês querem mais um exemplo? Nesse período de pandemia, nós temos em números dezenas de reuniões diárias, virtuais, de Rotary acontecendo no país inteiro. Eu recebo diariamente 4 a 5 convites por dia de reuniões virtuais do país inteiro. Só que a comunicação dessas reuniões, basicamente, essa comunicação é só para o nosso público interno, é só os rotarianos que recebem. Não seria o momento, por exemplo, de, em alguma, não todas as reuniões, claro, nós temos reuniões que são e devem ser de trabalho, mas não é o momento de em algum momento, a gente aproveitar os meios digitais hoje, fazer uma palestra pública, mostrando para a sociedade o que o Rotary é, o que o Rotary faz. De repente, uma reunião virtual em que a gente possa convidar pessoas proeminentes ou influenciadores da nossa cidade para participar da nossa reunião virtual, que está tão fácil organizar agora, a gente expor os projetos que nós temos realizado nos últimos anos. Mas, ao contrário disso, eu tenho visto pelo país afora, as nossas reuniões, mesmo sendo virtuais, muitas vezes a gente se atém ainda a convidar somente os rotarianos. Mas o meu foco principal aqui nem é esse, é principalmente com relação às redes sociais. Nós precisamos nos abrir nas redes sociais para o público lá fora. Focar a nossa comunicação para as pessoas lá fora. Mas isso não quer dizer, eu não estou querendo dizer para vocês que é proibido a gente postar foto de festival, foto de reuniões nas nossas redes sociais. Eu estou dizendo apenas que não é a maneira mais eficiente da gente atrair a atenção da sociedade para a gente. Enquanto a gente não conseguir ou a gente não aprender a se comunicar de uma maneira mais eficiente com as pessoas lá fora, as nossas redes sociais vão continuar patinando com poucas curtidas ou poucos seguidores. E não adianta, muitas vezes, como eu já escutei algumas perguntas de alguns companheiros, se valia a pena patrocinar, né? Patrocinar postagens. Não adianta patrocinar postagens se o nosso conteúdo não for interessante para a sociedade. Mostrar para a sociedade o que realmente nós fazemos. A maior parte das nossas cidades tem marcos rotários na entrada da cidade, do município. Muitas pessoas passam diariamente por esses marcos rotários e grande parte das pessoas não sabe o que significa o Rotary ainda. Muitas pessoas acham que nós temos a ver com algum tipo de religião, ou que nós somos um clube esportivo, ou temos a ver com política e etc. Muitas pessoas passam diariamente por esse símbolo aqui, mas não reconhecem o que nós fazemos. Nós temos, nesse momento, a grande ferramenta nas mãos, que são as redes sociais. Há 15 anos atrás, por exemplo, nós não tínhamos essa facilidade das redes sociais. Em 2004, quando surgiu o Orkut, vamos supor, 2003, de 2003 para trás, sem as redes sociais, nós estávamos na mão, principalmente, dos meios tradicionais de comunicação. TV, rádio, jornal impresso, revista. A nossa comunicação com a sociedade, muitas vezes, dependia desses meios tradicionais. Mas hoje, com o avanço tecnológico que nós estamos experimentando, inclusive agora, conversando através de celulares ou notebooks, nós percebemos que a nossa comunicação para as pessoas lá fora, para o público, é facilitada. Mas nós ainda não compreendemos a dimensão disso. Então, é isso que eu queria trabalhar com vocês hoje.
A partir de agora, nós precisamos, toda vez que a gente for comunicar pelas redes sociais, parar e pensar. Esse conteúdo que eu estou passando aqui é um conteúdo interessante para as pessoas que estão lá fora, para eles conhecerem o Rotary, ou é um conteúdo interessante só para quem é rotariano? Se a gente parar um pouco e fazer esse exercício de análise rápida, se o conteúdo é interessante para a gente, ou se o conteúdo é interessante para quem está lá fora, isso já vai facilitar e muito a nossa caminhada enquanto imagem pública. Tá? Digo para vocês que nós estamos tentando focar as nossas redes sociais basicamente 100% para as pessoas que estão lá fora. Para quem está dentro, Facebook, por exemplo, a gente pode utilizar outras formas de ferramenta, como, por exemplo, os grupos fechados dentro do Facebook. Nós temos grupos de WhatsApp, que nós podemos trocar as nossas fotos. Nós temos nossos perfis pessoais enquanto rotarianos, que nós podemos estar postando as nossas coisas íntimas, rotárias, né? Mas a minha sugestão para vocês é que direcionem Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, direcionem para as pessoas que estão lá fora. Vocês vão perceber que a interação vai mudar bastante. Dentro disso, outro fator que eu quero chamar a atenção de vocês é que vocês comecem a perceber que cada rede social ou cada uma dessas ferramentas atinge a um tipo de público diferente. Por exemplo, se vocês pararem para analisar hoje o Facebook, em relação ao Instagram, por exemplo, nós temos no Instagram um público muito mais jovem em idade, na sua maioria, claro. Eu não posso generalizar, mas na sua maioria um público mais jovem dentro do Instagram, que é um público que muitas vezes está no Instagram por quê? Porque o Instagram é uma coisa muito mais dinâmica. É uma foto e um texto pequeno, uma foto e um texto pequeno, uma foto e um texto pequeno, ou um vídeo curto. Ao contrário, hoje, por exemplo, do Facebook, que nós temos conteúdo mais extenso, tanto em texto quanto em vídeos. Nós começamos a perceber, nos últimos anos principalmente, que o Facebook tem hoje um público mais velho em idade, tá? Do que o Instagram. Isso ajuda a gente a entender o seguinte: toda vez que eu vou fazer uma ação rotária, dependendo do projeto que eu for fazer, eu vou começar a entender aonde que eu vou dar mais ênfase. Eu vou dar mais ênfase, de repente, no Instagram, que tem um público mais jovem. Vou dar uma ênfase, de repente, no Facebook, que tem um público geral, generalizado ainda, mas com uma idade um pouco mais alta. Então, se eu começar a entender as diferenças de cada uma dessas ferramentas, isso também facilita muito os nossos objetivos e a nossa eficiência de comunicação. Vou trazer um dado para vocês interessante para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Há 2 anos atrás, quando eu estava como presidente da Comissão Distrital de Imagem Pública, eu dei uma palestra no seminário distrital, e eu trouxe dados de 2018, né? Há 2 anos atrás. E há 2 anos atrás, o Facebook havia feito uma extensa pesquisa dentro dos Estados Unidos para tentar entender o seu público, o público que utiliza aquela plataforma. E o Facebook percebeu que em 2018, uma grande evasão do público de 16 aos 25 anos. O público de 16 a 25 anos, há 2 anos atrás, estava praticamente todo mundo abandonando o Facebook nos Estados Unidos e migrando basicamente para o Instagram. E quando o Facebook começou a perguntar para esses jovens americanos o motivo pelo qual eles estavam deixando o Facebook e estavam indo para o Instagram, boa parte dos jovens, principalmente entre 16 e 18 anos, disseram o seguinte para o Facebook: Facebook é algo dos meus avós. Facebook é coisa dos meus avós. O Instagram é coisa da minha idade. Vocês percebam que há 2 anos atrás, os jovens americanos, os jovens norte-americanos, estavam com essa visão do Facebook. E essa visão a gente percebe hoje também já no Brasil. A maior parte dos jovens, do público jovem, 16, 18, 19, 20 anos, eles interagem muito mais no Instagram do que no Facebook. Não estou dizendo que eles não têm mais Facebook no Brasil ainda, mas a interação deles está muito mais hoje, por exemplo, no Facebook, no TikTok, que é uma rede social que no último ano para cá cresceu bastante. Tá?
Em compensação, o Facebook tem se tornado cada vez um público mais velho, um público mais adulto. Não é à toa que o Facebook, com o tempo, acabou comprando o Instagram. O Instagram pertence hoje ao Facebook também, assim como o WhatsApp. O Facebook começou a perceber que ele estava perdendo público. Então, ele foi lá? Ele foi lá e anexou a outra ferramenta. Então, nós temos que perceber isso. Quando a gente vai comunicar, é importante a gente perceber cada ferramenta, cada plataforma, com qual público ela se identifica mais. Se a gente começar a fazer esse exercício rápido, isso nos ajuda bastante, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, uma pergunta constante que as pessoas me fazem, é com relação a site. Se eu acho que é interessante os clubes manterem site ainda hoje em dia. Porque muita gente afirma que os clubes que ainda têm sites, que o número de pessoas que visitam a ferramenta é baixo. E por isso justificam que não compensaria manter mais um site e ficar somente nas redes sociais. E pedem minha opinião com relação a isso. A minha opinião com relação ao site é o seguinte: nós não podemos descartar o site, porque o site é uma ferramenta muito importante de comunicação. E vocês vão entender o motivo por quê. Eu vou dar mais um exemplo para vocês. Eu sou da época do Orkut ainda. Acredito que muitos aqui, se não todos, tiveram o Orkut. Eu entrei no Orkut em 2004. E lá em 2004, 2005, 2006, eu, como a maioria das pessoas, eu nunca imaginei que o Orkut um dia fosse desaparecer. Eu nunca imaginei que um dia o Orkut fosse acabar. E a nossa tendência é essa, né? Achar que as coisas são eternas. Só que, um dado momento, em 2009, entre 2009 e 2010, o Orkut acabou. E todo mundo que estava no Orkut migrou principalmente para o Facebook. E todos aqueles dados que nós tínhamos, que nós mantínhamos no Orkut, a maioria das pessoas perdeu as fotos que tinham ali, contatos que tinham no Orkut, principalmente quem participava de comunidades. Agora, quem garante... Hoje nós temos Facebook. Os clubes têm páginas no Facebook, os clubes têm páginas no Instagram. Da mesma forma como o Orkut desapareceu lá em 2009, 2010, quem garante para a gente que daqui a 5 anos ou 10 anos o Facebook não pode seguir o mesmo caminho? Quem garante para a gente que o Facebook não vai desaparecer daqui a 5, 10 anos? Como pode ser que ele dure mais 20? Quem garante para a gente que daqui a 5, 10 anos o Instagram também não vai deixar de existir? E outras ferramentas, como o TikTok, que apareceu recentemente, tem feito um grande sucesso, vão assumir essas posições. Então, por isso que eu justifico a importância da gente ter um site. Porque se amanhã ou depois, por algum motivo, o Facebook, por exemplo, deixar de existir, todo aquele conteúdo que nós temos no Facebook vai ser perdido. Todas aquelas fotos históricas, dos anos rotários que nós temos, das visitas do governador, das fotos que até hoje nós mantemos com festivas de posse, vão ser perdidas. Por quê? Porque essas ferramentas não nos pertencem. As redes sociais não nos pertencem. Mas o site do clube, sim. O site do clube é nosso. Então, por isso que eu defendo ainda a existência e a manutenção dos sites dos clubes. Porque o site ele pode funcionar, inclusive, como um arquivo digital. Um arquivo digital e histórico do clube. E, principalmente, um arquivo de busca de informações. Hoje, se eu quiser buscar uma informação sobre o Rotary Clube de Atibaia Pedra Grande, ou sobre o Rotary Clube de Itatiba, eu quero buscar informação sobre um projeto que vocês realizaram no ano passado. Se eu for buscar esse tipo de informação no Facebook, é muito complicado para eu achar. Por quê? Porque essas ferramentas trabalham com aquele esquema de timeline. Então, cada postagem que a gente faz, ela vai se sobrepondo à outra. E as postagens mais antigas vão ficando lá embaixo. Então, se eu quiser buscar uma informação sobre o Rotary Clube de vocês, no Facebook ou no Instagram, uma informação mais específica, é muito difícil encontrar. Agora, quando eu tenho um site nosso, um website nosso, eu consigo colocar através dos menus ali, dos links, facilmente todas as informações para que qualquer pessoa pesquise sobre a gente, ou pesquise sobre a nossa cidade, ou pesquise sobre os nossos projetos ou as nossas ações. Então, mesmo que hoje tenha pouco trânsito os sites, que eu concordo, é muito importante, principalmente com um arquivo nosso.
tá? E hoje, basicamente, os sites, hoje em dia, é muito baratinho, é muito barato a gente manter no ar um site. Entendeu? Uma hospedagem, dependendo, pode custar R$ 40 por ano, uma hospedagem. O que é R$ 40 por ano? Nós temos plataformas gratuitas, e nós podemos montar os nossos sites. Hoje em dia, não necessariamente a gente depende mais de um terceiro, contratar um terceiro para isso. Então, é muito importante a gente manter os sites vivos ainda. Tá? Então, com relação à parte digital de comunicação, essa é a parte da mensagem que eu queria trazer para vocês, a primeira parte da minha palestra de hoje, tá? Para que nós estejamos cada vez mais atentos a isso. Ao contrário de 15 anos atrás, que nós não tínhamos o poder da comunicação na nossa mão, que nós dependíamos de terceiros, hoje a comunicação toda está na nossa mão. Vocês percebem que até uma eleição presidencial, uma eleição para presidente da República, foi baseada quase que 100% nas redes sociais, fugindo dos meios tradicionais de comunicação. Então vocês percebem o poder das redes sociais hoje em dia. Imagina a gente que está próximo da sociedade, da nossa cidade. O poder que nós temos nas nossas mãos. Nós só precisamos conseguir utilizar de uma maneira mais eficiente. Infelizmente, hoje, no Brasil inteiro, nós não sabemos fazer isso ainda. Por isso que eu quero trazer essa parte prática para vocês. Queria tocar agora num outro aspecto com vocês. Vou tentar não me estender muito, eu vou tentar até olhar o tempo aqui, para não cansar muito vocês. Eu quero trazer para vocês, elucidar para vocês uma dúvida que muitos têm, e que é uma pergunta constante todos os anos, tá? Com relação à nossa marca Rotary agora, tá? Eu vou começar da seguinte forma. Os clubes têm dificuldade, muitas vezes, de entender quando que eu uso a marca Rotary dessa forma aqui, aliás, dessa forma aqui, só o Rotary e a roda Rotary, quando que eu uso escrito o nome do distrito, e quando que eu uso utilizando o nome do clube. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, vai ficar muito fácil até para futuramente vocês também tirarem dúvida de outros, tá? Nós temos que entender que isso aqui nada mais é do que uma assinatura, certo? Todos nós, diariamente, assinamos inúmeros documentos na nossa vida pessoal ou nos nossos trabalhos. O que é a nossa assinatura? A assinatura nossa é aquele reconhecimento de autoridade ou de responsabilidade sobre determinado assunto. Então, diariamente nós assinamos documentos, nós vamos lá, colocamos a nossa rúbrica, nós colocamos o nosso nome, atestando a nossa responsabilidade sobre determinada questão. Da mesma forma, um logo ou uma marca, como a nossa aqui, é uma assinatura. Isso aqui mostra quem é o responsável por determinada ação que está acontecendo dentro do Rotary. Por exemplo, dessa forma aqui, escrito só o Rotary com a roda rotária, essa aqui é uma assinatura do Rotary Internacional. Ou seja, toda vez que a gente vê dessa forma aqui, é uma ação que está diretamente relacionada ao presidente do Rotary Internacional, ao presidente do RI, ou tem a participação de alguém da esfera internacional, como, por exemplo, um diretor de RI, ou alguém que faz parte do RIBO, do escritório. Então, toda vez que vocês virem só dessa forma, Rotary e a roda rotária, é uma assinatura de responsabilidade de alguém que está em nível internacional. Da mesma forma, toda vez que nós vemos dessa forma aqui, Rotary e o nome do distrito, significa, essa aqui é uma assinatura que mostra que o governador do distrito está diretamente relacionado àquela ação. Ou seja, o governador ou os presidentes das comissões distritais têm responsabilidade direta sobre determinada ação. Então, toda vez que eu utilizo dessa forma aqui, eu sei, Rotary Distrito 4.590. Opa, o governador tem a ver com isso. O governador é o responsável por esse evento que está acontecendo. Tá? E quando eu utilizo, em vez dessa forma aqui, o Rotary e o nome do clube, toda vez que o nosso clube está realizando um projeto,
Vou dar um exemplo para vocês. Na minha cidade aqui, nós somos 7 Rotary Clubes. O meu clube é o Rotary Clube de Limeira, Morro Azul. Se o meu clube, toda vez que fizer uma ação, não utilizar o logo dessa forma correta, Rotary Clube de Limeira, Morro Azul, as pessoas lá fora, a sociedade lá fora, nunca vai saber quem está fazendo. Imagina se o meu clube utiliza só dessa forma. Em vez de colocar Rotary Clube de Limeira, Morro Azul, eu colocar só Rotary dessa forma. As pessoas não vão saber se é o Rotary Clube de Limeira, Morro Azul que está fazendo, se é o Rotary Clube de Limeira Norte, o Limeira Sul, o Limeira Tatuíbi. Vocês percebem a confusão que é? Por isso que isso aqui é uma assinatura. Nós temos que encarar como assinatura. E aí eu nunca mais vou errar se eu prestar atenção nisso aqui. Certo? Então essa é uma dúvida muito comum que a gente percebe, a gente vê muitos clubes errando hoje em dia. A gente vê muitos clubes colocando só dessa forma aqui, só o Rotary. Mas aí você coloca só dessa forma aqui na internet, a pessoa não vai saber se é o Rotary Clube de Atibaia, Pedra Grande, se é o Rotary Clube de Itatiba, se é o Rotary Clube de Jundiaí, se é o Rotary Clube de Itacoaquecetuba. Por isso que é importante isso, a gente encarar como uma assinatura de quem está realizando, certo? Presidente Kaique, presidente João, eu consigo compartilhar a tela? Posso compartilhar uma tela com vocês aqui? Pode sim, Fred. Está liberado. Vocês estão enxergando minha tela? Todo mundo está. Tá. Kaique, como eu estou compartilhando a tela agora, eu vou te pedir uma ajuda, certo? Porque eu não estou conseguindo visualizar os demais companheiros. Eu vou fazer uma pergunta agora, eu vou pedir para os companheiros presentes na reunião que respondam através do chat, do nosso chat aí, tá? Então, eu vou fazer uma seguinte pergunta para vocês. Esse aqui é o logo do meu clube, Rotary Clube de Limeira, Morro Azul. Mas eu vou mostrar para vocês agora mais algumas opções. Eu quero que vocês, através do chat, vocês respondam qual a opção que vocês consideram que é a acertada, que é a mais correta de utilização da nossa marca da Rotary, certo? Então, essa que vocês estão vendo na tela aqui, encarem como a opção número 1, certo? Então, essa é a opção número 1. Essa aqui é a opção número 2. Vocês percebem que agora o nome do clube está escrito em 2 linhas. Opção número 3, onde o nome do clube está em cima da palavra Rotary. Opção número 4, vocês percebem que é uma outra formatação ainda. Opção número 5, o Rotary de um lado com a barrinha e o nome do clube do lado direito. E a opção número 6, que parece muito com a opção anterior, mas é diferente porque nessa aqui está o Rotary Clube de um lado e do outro lado só o nome do clube. Então, ó, opção número 6, opção número 5, opção número 4, opção número 3, opção número 2 e opção número 1. Pedir para os companheiros escreverem no chat agora qual a opção que vocês consideram que está mais correta. Eu vou pedir a ajuda do presidente Kaique para me dizer o que os companheiros estão respondendo. Ô, Fred, se você quiser, eu consigo fazer uma pesquisa aqui. Todo mundo responde ao mesmo tempo. Pode ser. Você consegue fazer? Consigo. Sim. Certo. Enquanto isso, eu vou... Ó, opção número 1. Tá? Todos esses formatos aqui, eu tenho visto vários clubes utilizando. Então, por isso que eu vou fazer essa pesquisa. Eu não sei como é que põe isso aqui. Certo? Ó, liberado para todo mundo votar. Opção número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Ixi, agora não consigo entrar aqui e voltar. E todas as anteriores. Certo, então eu vou repetir mais uma vez agora para vocês. Ó, então essa é a número 1. Número 2. Ah, não, eu saí e não consegui entrar. 3.
4, 5 e 6. Faltam 6 pessoas. Você viu como é que a tecnologia nos ajuda, né? Consegue fazer até enquete hoje em dia, né? Na reunião à distância. Agora faltam 5. Viu, Kaique? Na verdade, o Rotary tiraria o clube, o Rotary Limeira Morro Azul. O clube todo mundo já sabe o que é, pô. Eu tiraria o clube, eu usei o número 1, mas o correto seria Rotary Limeira Morro Azul. Embaixo, tá? Centralizava um pouquinho mais ali, um pouquinho, e tirava esse clube de Limeira Morro Azul, tira o clube D e fica Limeira Morro Azul. Isso daí é uma informação para rotariano, o pessoal da cidade. O pessoal da cidade sabe que é o Rotary e Limeira Morro Azul, já sabe onde que é. Agora, escrever Clube de Limeira Morro Azul. Então, mas justamente essa é a dúvida que a gente tem encontrado bastante, né? E nós temos alguns pontos interessantes sobre isso. Todos já responderam já? Faltaram 3 pessoas. Pode encerrar? Pode encerrar. Qual que foi a opção favorita do pessoal? Compartilhei o resultado aí com todo mundo. 69% escolheu a opção número 1. 14% escolheu a opção número 2. 10% escolheu a opção número 5. 3% escolheu a opção número 6 e 3% escolheu mais todas entrar as no negócio anteriores. aqui. Certo. Bom, então eu vou dar a resposta para vocês agora. Eu acho que vai surpreender quase todo mundo aqui. E se eu disser para vocês que exatamente todas essas opções estão corretas? Vocês acreditam em mim? E eu vou explicar por quê. Todas as opções estão corretas. Nós, hoje em dia, tradicionalmente, nós conhecemos mais essa versão aqui. Certo? Ou essa aqui. Eu vou parar de compartilhar minha tela agora, para voltar a olhar para vocês, tá? Aliás, não vou parar de compartilhar ainda não. Deixa eu continuar minha explicação, pra vocês entenderem o motivo. Sabe por que todas essas opções estão corretas hoje? Porque exatamente todas essas opções eu gerei dentro do site do MyRotary, dentro do Brand Center. Todas as opções, exatamente todas as 6 opções estão corretas. Então eu deixei aqui na tela do MyRotary, até deixei para fazer o caminho junto com vocês, caso alguém não conheça. Então eu estou no MyRotary aqui, eu vou em Gestão, Brand Center, escolho a opção Logos, e dentro dessa opção aqui, saiu. Bom, deixa eu parar de compartilhar minha tela, então, para não perder muito tempo. Pessoal, todas essas opções que vocês viram aí são opções que o Rotary Internacional disponibiliza para a utilização de logo. Então, exatamente todas estão corretas. Agora, aí que entra o detalhe importante. Por que todas estão corretas e por que o Rotary Internacional hoje permite que seja utilizado todas essas formas? Essa é uma adaptação nova que veio basicamente de um ano para cá. De um ano para trás, o site do Rotary não dava essas novas opções. Agora, por quê? Por que tantas opções que confundem a sociedade? Porque o Rotary está presente em dezenas e centenas de países. E cada país tem um idioma. De acordo com cada idioma, existe uma facilidade de leitura maior. No nosso caso, que falamos o português, para nós é muito mais legível, entendível, a gente lê Rotary e embaixo Clube de Limeira Morro Azul. Foi por isso que a maioria escolheu a opção número 1, porque é a opção que nós mais estamos acostumados e que mais facilita a nossa leitura. Porém, dependendo do idioma utilizado, do país que tiver o Rotary Club tiver estabelecido, dependendo do idioma, a leitura é modificada. Então, o Rotary Internacional permite hoje, e todos aqueles logos, repito, foram gerados dentro do site do Rotary Internacional. Tá? Aí que entra a minha crítica. A minha crítica é justamente essa. Eu acho que o Rotary Internacional não deveria disponibilizar daquela forma para todos os países.
O nosso caso do Brasil aqui devia disponibilizar só 2 formas, que é a forma que a gente está habituada, que é a forma número 1, que a maioria escolheu. Por quê? Eu tenho visto hoje muitos clubes, inclusive no nosso distrito, utilizando de maneiras diferenciadas. Mas, posso dizer que, infelizmente, nenhuma delas está errada. Eu não posso chegar para nenhum clube e falar assim, ó, vocês estão utilizando da maneira errada. Eu não posso falar isso se o próprio site do Rotary Internacional, se o próprio Rotary Internacional permite dessa forma hoje em dia. Então, nós aqui no Distrito 4.590, nós fizemos uma reunião de imagem pública há cerca de um mês atrás, e justamente, especificamente sobre esse tema. Nós reunimos a Comissão de Imagem Pública, a Comissão Distrital, e o governador Euzi, que é o atual presidente da Imagem Pública, chamamos a governadora Anceli para essa reunião também, justamente para a gente estabelecer um padrão. Então, dentro do nosso Distrito 4.590, nós estamos estabelecendo um padrão e estamos orientando os clubes para utilizarem somente daquele formato número 1, que foi que a maioria votou. Por quê? Imagina a confusão que a gente cria com as pessoas lá fora, com os não rotarianos, se cada clube utilizar de uma forma. Imagina o Rotary Clube de Atibaia Pedra Grande utilizar de um jeito e o Rotary Clube de Atibaia utilizar de outra maneira. 2 clubes na mesma cidade utilizando logos de formatos diferentes. Vocês percebem a confusão que é? E isso é uma crítica que eu faço ao Rotary Internacional. Já fiz isso, inclusive, em palestras em outros distritos, que tinha o diretor de RI participando, eu fiz esse comentário. Mas, em vez de ajudar, muitas vezes está atrapalhando. Essas ferramentas têm que estar disponíveis, direcionadas para países específicos, de acordo com o seu idioma. No nosso caso aqui, mais tem causado confusões do que ajudado. Clubes de outros distritos, por exemplo, lá de Santa Catarina, do Paraná, estão utilizando de outros formatos. Nós temos que criar uma padronização. Esse é o grande erro da imagem pública nossa hoje. Cada um faz de um jeito. O logo, cada um continua utilizando de um jeito diferente. Os sites distritais, se você pega o site de um distrito, o site de outro, cada um faz de um jeito. O site de um clube, o site de outro. Nós temos uma salada na nossa comunicação hoje. E a comunicação, ela tem que ser padronizada, ela tem que ser limitada. Entendeu? Então, esse é algo que eu tenho falado em inúmeras palestras, e quem sabe a gente consegue mudar isso a nível internacional. Então, eu entendo, e eu até quero abrir a palavra para os companheiros agora. Eu não tava, quem que era o companheiro que estava falando? Que eu não estava vendo a imagem. Góes. Quem? Góes. Góes, você entendeu? A confusão? Só uma pergunta. Só uma pergunta. Eu sempre estou com contato com o Rotary Club de Presidente Prudente, de Aracaju. Se eu não me identificar com a Clube Atibaia Pedra Grande, ok, mas Atibaia Pedra Grande, que distrito é? Tem que ter o nosso distrito. Tem que ter o número. Por exemplo, você colocou isso aí, Limeira. Aí o cara está lá em Pedro do Norte, fala Limeira. Mas que distrito é Limeira? Então, você sabe que isso que você está falando, eu concordo absolutamente com você. Você está totalmente certo. Isso. É muito complicado. O que a gente pode fazer, por exemplo, pela padronização do Rotary Internacional, o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, colocar o nome do clube aqui. Vamos imaginar que esse aqui não é do clube, não é o distrito, é o clube, tá? Rotary Clube de Atibaia Pedra Grande, Distrito 4.590. Então, o Rotary Internacional ele tem incentivado a fazer dessa forma. Concordo com você. Na verdade, seria legal se a gente fizesse, por exemplo, Rotary Clube de Limeira, Rotary Clube de Atibaia Pedra Grande, Distrito 4.590. Seria muito mais objetivo. Concordo com você. É o mais bonito. Sim, concordo com você. Por exemplo, aqui, eu estou em Limeira. A 20 quilômetros de distância, tem a cidade americana, 20 quilômetros de distância. Mas é outro distrito. Então, assim, concordo, você está absolutamente certo, concordo, já pensei nisso várias vezes. Mas é algo que nós temos que brigar para modificar com relação ao RI. O RI tem que se adaptar a essa
a essas nossas necessidades que nós estamos percebendo agora. Pode Só falar. fazendo uma colocação, Fred, desculpa, só fazendo uma colocação. Tem um companheiro aí chamado Negrete, que é da minha época. Nós batemos até um papo com os governadores na época, que o bonito mesmo é o número do distrito e a cidade, porque é importante. Esse cartão que a gente usa vai viajar para qualquer estado ou qualquer país, você apresenta ele e já sabe que distrito no Brasil você é. Sim, não concordo. É que a gente, muitas vezes, a gente fica pensando só no local. A gente esquece dessa parte que você falou, que é uma parte mais abrangente. É exatamente isso, né, que a gente faz, né? Eu, por exemplo, eu pedi até a confecção dessa camisa aqui, como eu tenho visitado vários clubes, então eu tenho utilizado o nome do distrito, né? Já pensando, inclusive, assim, na Assembleia Internacional nossa ano que vem, podia até colocar a bandeira aqui para mostrar qual país que é. Se de repente eu chego na Assembleia Internacional lá, mas onde que é o distrito 4.590? É Argentina? É Uruguai? É Chile? Sei lá, na África? Então, eu realmente concordo com você que é importante que nós tenhamos uma maior identificação, porém, nós precisamos também de uma maior padronização. Fred, me permite também fazer uma contribuição? Sim, Eu discordo um pouco do companheiro José e de você nesse sentido, porque é o que você falou, quando você vai em qualquer lugar, se você vir aqui em São Paulo com a camiseta escrito 4.590, o público externo não vai entender nada do que quer dizer esse número. Se eu estiver lá no Ceará, no Sergipe, qualquer lugar, ou lá nos Estados Unidos, não vai entender que número que é esse. Mas a marca Rotary, com o logotipo do Rotary, esse ele vai entender o que é. Então, mas outra informação, não sei se é tão relevante para o público externo. Se você está usando... Pelo caso, eu acho que o companheiro não entendeu o que eu quis dizer, desculpa, não quis entender. Eu não vou para qualquer lugar com o número de distrito. Eu vou Rotary Clube Pedra Grande, Atibaia, então eu estou tudo mastigado, eu estou com a minha e o meu distrito. Eu não vou lá com a placa do número 42, não vou. Então, se eu for em Sergipe, ele vai dizer, que distrito é o senhor? Pedra Grande, Atibaia, distrito tal. É isso que eu estou dizendo, companheiro. Não, que a questão é o seguinte, né? É por isso que a gente tem que voltar para aquela fala inicial, de saber público externo e público interno. Se eu tiver, por exemplo, se eu for participar de uma assembleia internacional, de um evento internacional, ou se eu for num clube de fora, realmente aí é importante eu ter uma descrição do distrito que eu estou participando. Agora, se for um evento, uma ação social, um evento humanitário, e aí realmente concordo com o companheiro César, que depende do número do distrito. Aí o que vale é a marca Rotary. Mas agora eu queria fazer uma pergunta fora desse contexto aí. Muitas vezes a gente vê no Facebook, realmente, alguns companheiros falando de algum evento. Então, o companheiro ele se apresenta, falou, eu sou fulano de tal, do clube tal, do distrito tal, sou presidente da comissão da Fundação Rotária. Que daí fica muito complicado, realmente, e o público externo, como você mesmo disse, às vezes não entende. Qual seria a melhor forma de se apresentar ou apresentar um evento? Porque eu penso, na minha humilde sugestão, que quanto mais descomplicado for, melhor. Então, você fala que é do Rotary de Limeira, pronto, né? Mas, assim, às vezes, os companheiros realmente falam do cargo, do distrito, do clube, e fica muito extenso e longo. E, às vezes, também fala 10 companheiros, né, fala a mesma coisa e cada um fala do seu próprio cargo. Coisa que tem muito clube que usa realmente falar da sua classificação e tem clube que já não usa mais, isso até nas tribunas, né? Então, aí qual seria o ideal, Fred? Não, o ideal é a gente entender o tipo de evento. Por exemplo, se o meu clube, por exemplo, vai fazer um evento beneficente, e que eu sei que a maioria das pessoas são público externo, não tem sentido eu ficar falando cargos, ficar falando de... No Facebook, no caso. No Facebook tem pessoas que vão lá falar do evento no Facebook. Que tipo de evento? Em geral, né? Que tipo de evento? Qualquer evento. Pode ser um evento, uma sardinhada, um frango com polenta, ou pode ser também um evento do clube, mas ele está falando para o Facebook. O Facebook ele é aberto, né? Ele não é fechado.
Então, aí nesse caso, eu volto a dizer, é um público externo. Então, a gente tem que descomplicar realmente. Não adianta ficar falando de muitas informações que só a gente vai entender. Por isso que eu boto o começo da palestra ali, que Facebook, as redes sociais, a gente tem que direcionar e falar uma linguagem simples para quem está lá de fora. Aí eu concordo com você, a gente tem que descomplicar totalmente. É diferente de um evento rotário. Por exemplo, eu tô no seminário distrital, ou eu tô numa conferência distrital. Aí é diferente, é importante, eu estou numa conferência distrital, um seminário, é importante eu saber quem é o rotariano que está falando, de onde ele é. Mas por quê? Porque o seminário distrital, uma conferência, é algo para o público interno, diferente do público externo que está falando. Por isso que a nossa imagem pública hoje é tão deficiente. A gente não está conseguindo diferenciar a nossa comunicação. Que hora que é para esse público, que hora que é para o outro. Essa é a nossa misturam, né? Se mistura. Então, eu penso que a gente divulgando o Rotary, às vezes ele fica mais objetivo e alcança melhor assim a visibilidade. Que a gente cria muito detalhe e aí eu acho que complica. Mas isso é só um achismo também, né? Mas obrigado, Fred. Não, mas, César, você está certo. Você está certo na sua visão também. Mas é o que eu falei, a gente conseguir diferenciar isso mesmo. Para quem que a gente está falando? É para quem está dentro ou para quem está fora? Essa é a nossa maior dificuldade hoje em imagem pública, principalmente nas redes sociais. O Fred, o companheiro Danilo levantou a mão. Sim. Boa noite, companheiros. Danilo, Rotary Clube de Itatiba. Eu fiz uma pergunta se existe a possibilidade de um clube de existir nome repetido de clube. Por exemplo, existe Rotary Clube de Itatiba no Brasil e Rotary Clube de Itatiba na Argentina, por exemplo. Olha, até pode acontecer essa possibilidade de terem nomes repetidos, né? Porém, cada clube tem um número específico, né? Então, aquele número, aquele ID do RI, diferencia totalmente um clube do outro, né? Então, pode acontecer. Não sei se tem casos, né? Pode ser que aconteça, mas o número de identificação é diferente. A minha pergunta vai até em complemento à parte do logotipo, né? Que vocês comentaram sobre ser interessante exibir Distrito 4590. Mas, por outro lado, se aparece Rotary Clube da Itatiba, gera uma certa curiosidade de buscar, por exemplo, onde é Itatiba, onde está Itatiba. E se a gente começa a ter um logo com muita informação, também, em contraponto, ele fica um logo poluído, né? Rotary Clube de Itatiba, Distrito 4590. Então, se alguém vê aquela informação para gravar, acaba ficando um pouco difícil. Mas eu concordo com que é um tema que ele é um pouco difícil de administrar. É um tema um pouco difícil de administrar, porém é um tema que a gente tem que rever também, né? Porque assim tem 5 anos que a gente adotou esse padrão novo, desde 2015 para cá, mas mesmo assim isso gera muitas dúvidas ainda. Eu acho que tudo depende um pouco de bom senso, né? É como todo documento que a gente faz, independente de Rotary ou não Rotary. Tem lugar que você vai assinar seu nome inteiro, tem nome que você vai assinar só uma abreviação. Então, acho que os logos com distrito, sem distrito, a imagem, você tem que ter o bom senso aonde você vai colocar. Então, se for um documento distrital, você vai agir de tal forma. Se for um documento interno do clube, você não precisa pôr distrito. Então, acho que tudo depende um pouquinho de bom senso também, das pessoas saberem aonde usar, em que momento usar o logo e as suas extensões, não é, Fred? Eu penso dessa forma. Não, tá correto. É um bom senso, mas a gente precisa realmente ter esse entendimento, né? Que é uma assinatura. Em que momento eu vou estar utilizando? Então, a gente estava conversando agora há pouco. Dependendo do lugar, é legal colocar Distrito 4.590. Se eu tiver num evento rotário fora do país, é legal. Mas se eu tiver numa ação humanitária, numa ação social, para quem não é rotariano, não independe disso. Né? Então, realmente é consenso, né? Ô Fred, o que eu acredito que eu acho que falta um pouco, já que abriu essa discussão sobre o logo, é colocar a bandeira do país e do estado dentro da figura do logo. Eu acho que isso resolveria tudo. Então, você colocar, não sei se você já viu na placa do Mercosul, que tem a bandeira do país, do estado e da cidade. Na mesma placa do carro. Não está mais escrito, acho que eles até mudaram isso, mas não está mais escrito, por exemplo, São SP
Vinhedo, SP Atibaia. Agora vem o desenho da bandeira. Eu acho que seria importante ter essa bandeira, igual você colocou na sua camiseta, dentro do logo. E não só do país, mas do estado também. Polui demais, eu acho, viu? Vocês não acham, não? É muita informação dentro de um espaço pequeno. Como a Letícia comentou, é o bom senso da gente saber. Porém, a questão é a seguinte, um logo, quanto mais simples ele é, mais fácil para acabar na cabeça das pessoas, né? Mas, na verdade, o Rotary ele quer ter uma marca como se fosse uma Coca-Cola, como uma Apple, uma marca conhecida mundialmente. Então, o Rotary só com a roda dentada é o que o Rotary Internacional quer mostrar para o mundo. Essa é a marca do Rotary. Agora, como você bem disse na sua palestra, você vai colocando lá a sua sigla, o distrito, o nome da cidade, o nome do clube. Mas a marca Rotary, essa é o principal, como qualquer uma marca aí que é conhecida mundialmente, como uma maçã mordida. O pessoal já sabe que é do que se está falando, como uma Coca-Cola. As pessoas já sabem do que se trata. Então, o Rotary ele quer realmente essa marca forte, firme, mundialmente, em qualquer lugar que se veja essa roda dentada, quer que se saiba, o Rotary faz projetos humanitários. Então, por isso que às vezes eu penso em a gente descomplicar, mas todo mundo não tem certo ou errado, assim, né? Porque são comunidades, né? Cada um tem o seu clube, tem uma característica. A gente é importante que a gente entenda aí a palestra do governador Fred para a gente, da melhor forma, a gente poder usar a marca do Rotary. Como eu disse, por exemplo, na minha cidade são 7 Rotary Clubes, né? Então, cada um quer deixar a sua marca, colocar o seu nome na assinatura do evento, né? Então, é algo que realmente cabe mais discussões ainda, realmente, a nível distrital, a nível internacional ainda, né? Para a gente conseguir chegar nesse consenso mais adequado, né? Hoje, que nem o presidente Kaique falou das placas de carro com o Mercosul, a gente estranha, né? Porque dá curiosidade de saber de que estado que é o carro e chegar lá não tem mais o estado, olhando ali, só está Brasil, né? Para ela, né? A gente estranha mesmo, né? Mas faz parte, a gente tem que aprender a conviver com essa modernidade toda. Mas, Parabéns, Fred, foi ótima palestra. Fred, só para terminar aí, para eu tirar o peso da consciência, quando a gente está dentro da nossa região, do nosso distrito, todos sabemos quem é Limeira, quem é Pirassununga, quem é. A minha pergunta inicial é que quando eu estou em qualquer lugar do território nacional, fora do nosso distrito, da nossa localidade, vão perguntar, a primeira coisa vão perguntar, companheiro, que distrito você é? Qual é o número? Eu tenho que dizer, é Atibaia, mas eu sou do distrito tal. Isso aí, não sei como é que o internacional é um negócio muito sério. É muito sério, porque se você sair, pegar no aeroporto de Guarulhos e ir embora para fora, você tem que estar com o seu cartãozinho para dizer que distrito você é, o país que você é e a cidade que você é. Não tem dúvida, eu não sei o que estão querendo mudar o internacional. Desculpa, Fred. Uhum. É o que eu falei, carece de algumas, como vou dizer, discussões ainda. Com o próprio exemplo que eu dei para vocês, dentro do Brand Center lá, do My Rotary, ele dá vários formatos, várias opções de criação do logo da marca Rotary. Em cima, embaixo, do lado da barrinha. Então, assim, é algo que realmente carece. Começou simples em 2015, depois agora já abriu um leque. Então, é algo que a gente... Esse exemplo que o companheiro deu, do César deu com relação à Apple e tal, é o que deveria ser para a gente, né? Uma marca simples, né? Tipo, o não rotariano bater o olho e saber o que é. Uma Coca-Cola. Deveria ser dessa forma. Mas é algo que a gente precisa de mais discussões ainda. Enquanto isso, o meu principal ponto é realmente a gente conseguir entender o que é o público interno e o que é o externo. Para quem que eu estou falando? Estou falando para quem está dentro e para quem está fora. Se a gente resolver, se a gente conseguir trabalhar melhor essa questão aqui, boa parte da nossa caminhada enquanto imagem pública já vai dar mais deslanchada. Se eu souber o que eu falo para quem está dentro e quando eu falo para quem está dentro e quando eu falo e o que eu falo para quem está fora. Isso é o mais importante. E as redes sociais sugiram isso.
Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, vamos direcionar para quem está fora. Por quê? Porque é uma janela para o mundo. O mundo inteiro está entre o nosso Facebook e Instagram. Não é só rotariano. Mais alguém? Acho que não. Você sabe que tem uma coisa, quando sai aí fora, eu vejo da seguinte maneira, olha esse símbolo que tem aqui, ó, que eu peguei. Ó. É o Rotary que já está identificando a Rotary e aqui é o nome do clube. Eu não preciso escrever. Eu vejo a tua camiseta escrito Rotary, ali podia estar o distrito e o nome do clube só. O Rotary não, o Rotary já está aqui na engrenagem. Aqui, ó. E aquilo que o Góes falou, isso acontece mesmo, viu, Góes? Eu estive viajando aí para fora, você sabe que eu ando bastante aí, e num ambiente que não é convenção rotariana, né? Mas a coisa é bem profissional. A roda realmente é identificada em todo início de cidade. Você entrou lá, você nem olha embaixo. Você falou, pô, você viu lá aquele símbolo amarelo assim na entrada da cidade e falou, aqui tem Rotary, aqui tem Lion e aqui tem loja. Então, é tudo assim. Você nem olha o nome. Agora, a especificação que tem que ter aí, se você está com uma camisa dessa daí, tira o Rotary e coloca o nome do clube. Eu acho que é importante, uma coisa que precisa ser muito importante, eu acho que deveria ter o nome do rotariano. Porque a pessoa vai conversar com você. Como é que vai lá? É companheiro? Tá certo que nós vamos falar que é companheiro, mas você não tem o nome dele. Eu acho que aquele cartãozinho que nós temos, viu, Kaique? Aquilo lá é interessante para a gente usar nos lugares onde a gente vai, que é para o companheiro olhar e te chamar pelo nome, chamar de companheiro. Cartão indefinido, né? Então, ou falar companheiro Luiz, companheiro Góes, companheiro Kaique. Eu acho que isso daí é uma coisa que vai servir também para fora, viu? Porque o símbolo o pessoal está identificando. O que você falou é correto, viu, Fred? A gente tem que divulgar para fora mesmo. A gente precisa parar com esse negócio de muito charminho de fotografia dentro do clube, para mostrar ali para nós. Ali não precisamos mostrar mais nada. O que a gente tem que mostrar é a ação do lado de fora. Eu acho que a gente deve usar as redes sociais. Eu acho que até a parte da revista que a gente vê que faz contato a nível nacional e internacional, a gente poderia usar um órgão de imprensa, pegar um canal aí e falar mesmo o que nós estamos fazendo, como faz lá o Greenpeace, como faz lá aquele lá aquela turma que trabalha forte lá, Médicos Sem Fronteira, sabe? A gente fazer um trabalho mais focado nisso daí e auxiliar também bastante a gente até para atrair as pessoas. Porque eu vejo aqui, a minha esposa, ela participa do Médicos Sem Fronteira, vai lá doar R$1 lá, por dia, lá, dá 30, aquilo para ela é sagrado, que ela está vendo onde está indo, entendeu? Eu acho que o Rotary estava na hora de dar uma mexida mesmo nisso daí, viu? A gente colocar um negócio mais amplo. Viu, companheiro Luiz? Opa! Eu acredito que você está falando que está certo. A única coisa que eu vejo diferente do Rotary com essas organizações é que nós não temos uma diretriz. Esse pessoal, eles têm uma diretriz, é eles que fazem. É a mesma coisa que o Rotary Internacional fazer isso. Mas eles deixam muito solto. É que nem o Fred falou. Eles agora, 1 ano e meio, abriram a forma de mudanças no nome, enfim. Não tem uma diretriz só. Todo mundo tenta fazer alguma coisa. Agora, por exemplo, o distrito se reuniu e vai tomar uma atitude de manter uma forma aqui. Mas, ou seja, não é nós que devemos fazer isso. Tem que ter alguma coisa mais firme do internacional. Da mesma forma que Médicos Sem Fronteiras, etc., eles têm uma diretriz e faz propaganda, utiliza a forma de marketing mais forte, né? Ou seja, mais objetiva, né? É assim que eu vejo. Que a polio nós acabamos, nós temos que ter uma outra meta aí também para trabalhar. Só na polio. E a gente faz outras coisas. Sim. Claro que nós fazemos outras coisas. Nós trabalhamos com a comunidade aqui. Ó. Hoje a gente está num projeto de banco de leite materno. Então, Menina dos Olhos, como o seu clube tem, os outros clubes têm. A gente precisa divulgar mais isso daí. E eu acho que cabe ao distrito, viu?
Acho que o distrito tem que começar esse trabalho. Exato. Sabe? O Fred, começa esse trabalho e pega mais. o companheiro José Luiz Poli pediu a palavra. José Luiz? Tem que desativar o microfone. É lá à esquerda. Boa noite a todos. Todas as colocações que vocês fizeram das marcas, obviamente, envolve uma questão de marketing muito profunda do nosso clube. E o nosso clube está em todos os países, está em todas as cidades. 3 variáveis aqui estão envolvidas. Uma que é a questão da nossa marca internacional, que aí muito bem falou o Fred, da assinatura. Tem a questão da segunda variável, que é a regional, quais são os projetos do nosso distrito, quem é que assina, e a local. A local, então, essas 3 variáveis, para elas serem colocadas no mesmo logo, aí tudo bem, eu concordo com o Fred, precisa ter muita discussão e a colocação de todos os colegas para ser levado isso ao RI, para que um dia tenha-se uma marca comum para todos. Eu acho muito difícil, mas a discussão ela é válida. Eu gosto muito dessa questão em que o Fred colocou, que é o aspecto do logo local, porque é onde nós estamos. Quanto mais nós falarmos dos nossos projetos nas nossas cidades, nas nossas vizinhanças, principalmente na nossa cidade, todos vão conhecer. Agora, a partir daí, se nós quisermos fazer projetos mais abrangentes para o distrito e mais abrangentes para o mundo, aí é muita coisa para nós. Então, de toda a palestra que eu vi, que vocês falaram, tanto do palestrita como dos colegas, me pareceu muito claro a ênfase em divulgar os projetos, sem sigla, sem muitas festas, sem muitos protocolos internos nossos, que nós estamos careca de saber. E isso faz parte da nossa cultura, está lavrado em todas as nossas atas, nossos bancos de fotos, é suficiente. Agora, a comunidade ela precisa saber o conteúdo dos projetos. Aí a identificação muito grande com esses 2 exemplos que você deu, que é do Greenpeace e com o Médicos Sem Fronteiras. Porque eles falam exatamente o que eles fazem. E internamente, ninguém sabe como é que é a instituição deles. Então, parabéns pela palestra, gostei. E agora é um tema muito relevante. Eu deixei marcado aqui as 3 variáveis, né? Internacional, regional e local. E dei muita ênfase nas minhas anotações aqui, nessa questão que você bateu muito durante a palestra, que é fale bastante nas redes sociais, esta ou aquela, várias, do que vocês fazem, sem muita burocracia e protocolo de sigla e muita cerimônia. Porque o que as pessoas querem saber é isso, né? Quanto mais simples, melhor. Você conta o que você faz, aí fica fácil das pessoas entenderem. Essa é a minha colaboração que eu disse para vocês aqui. Anotei tudo que vocês falaram. Inclusive, se você falou agora aí, ajuda e vai ajudar a derrubar alguns estigmas que a gente tem, né? Alguns preconceitos que as pessoas têm com relação ao Rotary, de achar que Rotary é só elitista, achar que Rotary é só de pessoas velhas, achar que nós temos vários preconceitos a serem derrubados ainda com relação à nossa imagem, né? Fred, como já deu 9h30, passou 1h30, daí não sei se mais alguém queria fazer mais algum comentário, mas para a gente poder encerrar. Eu queria só falar uma coisa aí. Todo mundo falou em... Bom, antes de mais nada, boa noite a todos aí, né? Ao governador, né? O nosso futuro governador. Eu só queria falar o seguinte, o Rotary, se você falar para o pessoal externo, realmente é bem desconhecido. Só que você falou no Greenpeace, por exemplo, no Médicos Sem Fronteiras, todos eles têm propaganda na televisão. Nunca vi uma propaganda do Rotary na televisão. A gente gasta tanto dinheiro com tanta coisa, a gente poderia gastar um dinheiro conosco mesmo, fazendo uma propaganda nossa
E essa propaganda vai ajudar no nosso trabalho, você entendeu? E eu não vejo ninguém falar isso aí. Então, eu acho que isso aí seria uma ideia que poderia lançar, talvez, para o futuro. Uma ideia minha, e não sei vocês se concordam ou não. Aí eu vou deixar a palavra com o governador, aí, o futuro governador. Eu estava falando justamente isso, viu, Nenê? Estava falando justamente isso, que os caras fazem toda essa propaganda e a gente fica mais ali dentro de casa. Eu acho que nós temos condições de fazer uma dessa daí para fora, usar as redes sociais, mas fazer uma dessa daí forte, sabe? Podia falar um pouquinho mais do Rotary, das coisas que é feita, não só da imunidade lá, da vacina, não. Nós fazemos tantas outras coisas. Isso daí hoje a coisa é... Eu acho que é o menor. Nós fazemos coisas maiores agora. Estamos atingindo muito mais a comunidade, sabe? Mas vamos nessa aí, né? Não, tá certo. Nós, enquanto conjunto que eu falo, enquanto distrito, por exemplo, ou até em nível nacional, nós realmente temos essa deficiência. Nós poderíamos há anos já estar fazendo isso. Os distritos se reunindo, por exemplo, e fazendo propaganda nacional. Claro que isso depende de toda uma logística também, né, com relação a vai ter uma doação, uma Fundação Rotária, para quem que eu dou? Bom, mas isso é de menos, é algo que a gente resolve. Mas falta realmente uma propaganda nacional ou uma propaganda regional, por exemplo, né? Isso eu concordo com vocês. Todas fazem, né? Nós ainda não fazemos de maneira organizada e padronizada, né? Fred, só para terminar, está tendo muito modernismo dentro do Rotary Internacional. Antigamente, você faltava no clube, você ia em Itatiba, você ia em Bragança para você fazer sua recuperação, você ficava batendo papo com seus companheiros, dava as informações do seu clube. Hoje não. Hoje você entra no site lá e coloca lá, escreve o que foi o negócio e PT saudações. Então, muitas coisas modernas favorecem, mas muitas coisas modernas também desfavorecem. Eu não sei, eu sou aí com 30 e poucos anos de Rotary, sou da época do Negrete, do Jolie, então pode ser que eu estou atrasadíssimo nisso, mas está tendo muito modernismo para coisas importantes. Eu termino minha palavra aqui e um beijo no coração para os companheiros de Itatiba. Certo. Eu só quero, presidente Caio, deixa eu só complementar o que o companheiro acabou de dizer aí. Não, fica à vontade. Vou encerrar, tá? Eu estou no Rotary há 10 anos, né? E nesses 10 anos, eu vi que o Rotary mudou bastante. A gente teve muitas mudanças, principalmente no Conselho de Legislação 2016, que foi talvez o ponto onde nós tivemos mais modificações em 2016, e depois no Conselho de Legislação 2019, né? E eu comungo dessa ideia também, que eu acho que a gente, como você falou, essas modernizações, esses modernismos, eu acho que elas poderiam ser mais favoráveis se nós fôssemos melhores, eu vou dizer, orientados, desde lá de cima para baixo. Eu acho que esse leque de possibilidades que foi aberto, ele foi simplesmente aberto, mas não nos foi ensinado como trabalhar com essas novas possibilidades. Então, por isso está causando muitas confusões ainda hoje em dia. Semana passada, eu conversava com um dos governadores do nosso distrito e eu argumentei isso com ele. Eu chego a dizer que se nós não tivéssemos, não vou dizer todas, mas várias das novas modernizações de 2016 para cá, se nós mantivéssemos um padrão mais tradicional que nós tínhamos há 10 anos atrás, sem tantas modernizações, talvez nós estivéssemos no mesmo lugar que nós estamos hoje, ou talvez até melhores. Não sei, é difícil dizer. Mas a questão dessas novas modernizações é que eu acho que o RI deixou muito aberto isso. Abriu o leque para muitas modernizações, mas os clubes, não soube orientar os clubes de uma maneira correta. Então os clubes ficaram perdidos com tantas modernizações, né? Então nesse ponto eu concordo com você. Obrigado. Certo? Mais presidente alguém? Caíque, presidente João Santos, com vocês. Tá bem. Boa noite, então. Parabéns, Fred, pela palestra. Eu tenho um agradecimento especial ao Jorge Beltrame, que acabou aproximando os nossos clubes.
Obrigado pelo Kaique, presidente do Rotary Clube Atibaia Pedra Grande. Obrigado por todos os companheiros. Fomos muito felizes nessa nossa primeira reunião. Os temas foram importantes. Inclusive, estamos trabalhando a primeira parte da palestra. Hoje, o Rotary Clube Itatiba tem um projeto que é Ajuda o Comércio. E nessas palestras quinzenais, nós estamos trazendo pessoas do comércio, vários tipos de profissionais que estão participando e conhecendo o Rotary de uma forma diferente. É um trabalho pequeno, mas vai de encontro ao que o Fred acabou falando na primeira parte da palestra. Então, eu, em nome do Rotary Clube Itatiba, agradeço a oportunidade, de coração, muito obrigado por todos os companheiros que estiveram presentes e aguardamos novas oportunidades. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente João. Eu também gostaria de agradecer, primeiramente, ao Fred por ter disposto ao tempo, ficou aqui com a gente, fez uma palestra muito produtiva. Parabéns, Fred. Sinta-se com a missão cumprida, porque você trouxe assuntos muito relevantes para o Rotary e que gerou até algumas polêmicas, que é muito saudável essa discussão. É muito saudável essa discussão entre os companheiros, porque nem toda visão não está correta. A gente viu que, às vezes, 3 coisas referentes ao mesmo assunto, as 3 podem estar certas. Então, agradecer você, agradecer ao governador, ao GA, Jorge, que sempre foi muito disposto, sempre foi muito solícito e que, junto com Itatiba, junto com o presidente João, fez essa reunião linda. E posso dizer que hoje eu fiz mais um amigo, que foi o presidente. Muito obrigado, viu, João? Fica à vontade, conhecer Atibaia, você disse que gosta de vir aqui. Faça uma visita para o nosso clube quando acabar essa pandemia e pode ter certeza que eu vou no clube de vocês. Tá bem. Muito obrigado e vamos fazer uma visita conjunta em Itaquaquecetuba, né? Se vocês quiserem, eu deixo aberto para vocês. Vamos fazer uma visita conjunta aqui em Limeira também. Obrigado, governador. Obrigado. Vamos sim. Aliás, deixa eu fazer um comentário. Atibaia, eu conheço Itatiba também, mas eu morei vários anos em Atibaia, quando eu era adolescente. Então, Atibaia é uma cidade que eu tenho carinho por ter morado, enquanto adolescente, na cidade, eu morei 4 anos em Atibaia. Então, eu gosto bastante da cidade também. Você tem cara de Atibaia, governador. Você sabe que eu ainda tenho amigos de adolescência, da minha época de adolescência aí, né? Eu estudei no Colégio São José, aí em Atibaia. Externato? No Externato São José. Então, Fred, eu lanço um desafio para você. Antes de acabar esse ano, esse ano rotário, de 2020-21, você tem que fazer uma visita aqui ao nosso clube. Combinado. Inclusive, a companheira Letícia tem me cobrado sobre isso. Vamos só esperar passar esse período de pandemia aí, para a gente poder viajar. Eu me comprometo a visitar Atibaia e Itatiba. Obrigado. Dá para fazer uma reunião conjunta, porque os dois se reúnem de terça-feira. Vou continuar cobrando, hein, Fred? Vou continuar cobrando. Pode cobrar. E só um detalhe, realmente, o que o presidente Kaique falou, eu vejo que a reunião foi produtiva hoje justamente por causa disso. Porque teve polêmicas. E as polêmicas fazem a gente pensar. Quando não tem nenhuma opinião divergente, alguma coisa está errada. Então, por essas polêmicas, a gente acaba crescendo cada vez mais ainda. Então, legal. Mais alguém queria falar alguma coisa? A gente deixa aberto agora um momento de descontração. Se alguém quiser fazer alguma coisa, fazer uma pergunta para o Fred. Eu, antes de ir embora, queria agradecer ao governador Fred e também nos companheiros, o Negrete. O Negrete não abriu a boca, não sei o que está acontecendo. Eu não sei se é o frio, mas esse cara é o cara, viu? E hoje é o dia do soldado, né, Negrete? O Negrete está tudo feliz hoje. De certa forma, ele também é homenageado, né, Negrete? Quer falar alguma coisa, Negrete? Ele tá quietinho hoje, hein, José? Acho que está no mudo. Está no mudo, Mas foi muito legal. Foi a nossa primeira reunião, foi muito bacana, viu? Obrigado pela oportunidade. Volto a falar o Jorge.
e sempre estamos à disposição, né? O Jorge é um cara que está sempre muito ativo nessa turma maravilhosa. Desculpa falar sem querer desdenhar ninguém, mas o Rotary de Itatiba tem uma turma aí que dá um apoio, um pessoal de muito conhecimento, muita bagagem. É o que tem ajudado aí nessa minha gestão, porque senão ficaria difícil. Eu quero agradecer em público a todos. E, Kaique, foi muito legal, meu. E o Fred... Foi muito legal. Também gostei bastante. João e Kaique, é só o seguinte, eu queria agradecer também a companheira das mulheres. Sim. Aqui, né? Elas, viu? O Góes é nosso fã. Tem duas aí completas aí. Nós temos a Márcia, Marli, Letícia, vamos ver, Alessandra. Alessandra. Fernanda. Fernanda. Aqui, louco, hein? Ganharam um ponto positivo aí. Fala para eles aí, Kaique. Deixaram a nossa reunião mais bonita. Com certeza. Gente, viu? Não dá para perder a piada, viu, governador? E Fred, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado de coração pelo tempo. E o que você precisar do nosso clube, tenho certeza que do Itatiba, a gente está à sua disposição. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês e eu estou à disposição de vocês. Meu WhatsApp também está 24 horas à disposição. Só mandar mensagem que eu estou ali. Tá bom. Obrigado. A palestra parabéns, foi cativante. Obrigado, Fred. Obrigado, Kaique. Vamos até a próxima aí, tá, gente? Obrigado. Abraço grande para todos aí. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau. Parabéns para vocês, presidentes. Boa noite. Obrigado. Boa noite, companheiros. Muito obrigado. Kaique, quer que eu bata o sino para encerrar aqui, Kaique? Por favor. É verdade. Encerra e eu bato o sino. Vamos lá, vou bater o sino e você encerra, hein? O Rotary abre oportunidades. Vamos lá, Kaique, por favor. Vamos lá, o Rotary abre oportunidades. Obrigado a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos.